Fala, galera linda do meu maravilhoso Pisme 2. Tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar falando de um autor que tem muito do meu carinho, do meu respeito e também que me incomoda bastante. Vamos continuar falando no assunto 6 do nosso digníssimo, maravilhoso, brilhante e sobrevivente do caos, Machado de Assis. Bom, quem foi Machado de Assis? Nós já sabemos, é um indivíduo feio, negro, pobre, epilético, gago, né? Morador de um subúrbio, de uma favela, criado por uma madrasta, então uma criança que não teve uma convivência tão boa com a mãe porque ela morreu muito cedo. Porém, ele tinha o que nós não temos. Ele era o quê? Autodidata. Sim, meus amores, nós estamos falando de um ser, de uma criatura que tinha todos os elementos ao seu redor desfavoráveis. E ainda assim, ele sobreviveu ao caos, ele surgiu das cinzas e como uma fênix, ele fez o que muitos poderiam ter feito na época, mas não fez porque não tinha aptidão. Machado de Assis tinha. Quando se sobressaiu na literatura, quando um pequeno menino, um jovem ainda, ao auge dos seus, se não me engano, 16 anos, conseguiu publicar o seu primeiro texto e fez com que esse texto chamasse a atenção de grandes nomes da época, fizesse com que ele fosse notado. Machado de Assis foi notado por sua inteligência. Ele trabalhou como datilógrafo de uma revista, em um jornal. Então, o que ele fazia? Ele simplesmente tinha a obrigação de datilografar textos prontos de outras pessoas muito importantes, de grandes nomes, de grandes representantes do romantismo, que era o movimento antecessor ali. E Machado de Assis aprendia muito nesse trabalho, por quê? Por ser um autodidata, então facilmente ele absorvia o melhor dos conceitos e dos conteúdos. Até que essa personalidade tão singular, tão única, tão diferenciada, olhou para a sociedade com um olhar diferente, com um olhar singular. Machado de Assis foi o fundador, um dos fundadores do realismo. Já falamos sobre isso. Um movimento, uma corrente literária importantíssima. É o início da grande mudança que toda arte, que toda literatura vai sofrer, está prestes a sofrer. O realismo é aquele que traz uma proposta totalmente realista mesmo. É quando os artistas tiram todos os ideais que os incorporam, jogam fora e eles trabalham com sua alma nua mesmo. Eles expõem o que pensam, o que sentem em relação à sociedade, ao que eles estão vendo, né? É aquele momento da literatura em que chega, para de ficar idealizando, para de ficar romantizando situações tristes, para de aceitar amor platônico e falar que isso é poesia e é bonito. Não. Isso é besteira, isso é burrice. É assim que funciona. O realismo quer mostrar que, olha, eu, você, todo mundo no universo inteiro, somos pessoas imperfeitas, temos falhas. Desculpem, meus amores. Temos falhas de caráter. E aí? De onde vêm essas falhas? De onde vêm essas personalidades tão distintas? Hein? De onde? É quando a literatura, ela permite ser agregada pelo cientificismo. Sim, já falamos também sobre teorias científicas, como, por exemplo, positivismo, darwinismo. A psicanálise entra na literatura. Sim, nós vamos falar hoje do realismo, daqui a pouco aprofundaremos no naturalismo, depois vamos passar por uma outra corrente literária que viveu no mesmo contexto histórico. E no mesmo contexto, várias correntes foram dissipadas ali para que as pessoas pudessem, para que a sociedade pudesse escolher qual delas se adequava melhor. E o mais importante, todas compromissadas com o real,
com a verossimilhança, com a aproximação da realidade. Todas as obras literárias da época, elas eram recheadas de descritivismo, sim, uma descrição exagerada de propósito, para que o leitor pudesse se adentrar à cena e sentir que ele fazia parte daquele contexto. E por que foi importante o realismo? E por que essas correntes literárias elas foram tão essenciais? O que estava acontecendo no mundo em meados do século XIX? A gente está falando da segunda revolução industrial. O mundo estava um caos, né? Tudo estava mudando. Nós temos também o segundo mandato de Dom Pedro. Nós temos ali a abolição da escravatura. E aí, meus amores, o que acontece? Bom, se o mundo está mudando, se a indústria está revolucionando, o homem tem que achar o seu lugar na sociedade. Ele tem que existir de alguma forma. E como vai ser? Na verdade, quem é o ser humano? Quem são essas pessoas que compõem esses casamentos burgueses e dizem que são felizes e dizem viver felizes para sempre? Então, questionamentos assim faziam com que autores como Machado de Assis estudassem muito, com base em teorias como o darwinismo, o positivismo, o socialismo, e aí até a psicanálise do nosso ilustríssimo Freud. Gente, olha onde eles foram buscar embasamento para aprofundar suas teorias. Sim, por que Freud? Porque teorias de Freud, como por exemplo que o homem é instintual, aparecem presentes ali nos textos, né? De que o ser humano, ele é escravo dos seus impulsos. Tá ali, presente nas várias obras. Nós vamos falar sobre isso novamente com mais detalhes nas próximas aulas, porque nós temos muita coisa. Hoje nós precisamos aprofundar um pouquinho nesse Machado de Assis, um homem ilustre que morreu em 1908, não deixou filhos. Machado de Assis é um dos pouquíssimos literários da época que não se envolveu com a política, não tomou um partido, né? Ele era muito neutro. O interessante da personalidade de Machado de Assis é que ele era uma pessoa muito neutra e uma pessoa muito reservada. Ele não era de ficar espalhando murmurinhos da sua vida por aí, não. Mas nós já falamos sobre ele na aula anterior e hoje a nossa função é corrigir as atividades, meus amores, tá bom? Então, na nossa apostila, na página 25, nós temos um fragmento do capítulo O Vargalho, do livro... Desculpa, gente, tá difícil aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, nós vamos ler esse textinho para poder fazer as questões de 1 ao 5. Diz assim: saí do grupo que me olhava espantado e cochichava suas conjecturas. Segui caminho a desafiar uma infinidade de reflexões que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres, é o meu fraco. Exteriormente era torvo o episódio do Valongo, mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiado, fino e até profundo. Era o mundo que Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro eu. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição. Agora é que ele se desembancava, comprou um escravo e ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Bom, com base nesse fragmento do Memórias Póstumas de Brás Cubas, vamos às perguntas. Como pode ser analisada a função da metalinguagem na poesia acima? Na passagem, gente. Poesia não. Gente, me ajuda aí. Como pode?
Bom, a metalinguagem, ela pode ser analisada com base na exposição implícita da personagem do narrador. Quando fala, saí do grupo que me olhava, espantado e cochichava, segui caminho, não. Aí o narrador diz assim, eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desencava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Então, esse trechinho é o narrador falando da personalidade dele, lá na infância mesmo. Então, a metalinguagem é esse. É um texto falando dele mesmo. Porque o que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas? A gente está falando de um texto que foi escrito depois que ele morreu. E quem escreveu esse texto? O defunto. Então, a metalinguagem está aí, né? Como se pode fazer uma Memórias Póstumas sendo o autor o próprio morto? Surreal, né? Surreal. Mas Machado de Assis fez. Então, na número 1, resposta correta, meus amores. A letra é de escola. 2. Como pode ser descrito o efeito gerado no mundo interno do narrador pela cena presenciada, tanto como base à natureza do acontecimento? Como que a gente pode analisar essa cena? O efeito dela é esperado, é inesperado? Como que é? O efeito dessa cena, meus amores, ele é inesperado, já que Brás Cubas mostra certa indiferença. Ele não fala desse efeito, assim, ele não demonstra sentimentalismo exagerado, né? Ele fala dela assim com uma indiferença. Ah, era isso, eu fazia isso, eu era criança, eu montava, eu punha um freio na boca e só isso, acabou. Isso é muito sentimento. Tô boa para sentimentos, não. Era esse o Brás Cubas. Então, na número 2, letra C, de coração. Desculpa, tá tenso aqui. Beber água. 3. Em qual das palavras a seguir é possível perceber a concretização de alguma das ideias tradicionais do realismo, como a objetividade, a descrição e a observação? Essa é uma das ideias principais do realismo, né? A descrição, a objetivação e a observação. Então, qual das palavras aqui concretiza uma dessas ideias ideais? A palavra, meu amor, é a exteriormente. Vamos encontrar essa palavra no texto? Quando diz assim, ó, eu gosto dos capítulos alegres, ele é meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do Valongo, mas só exteriormente. Então aqui ele está descrevendo que era um período determinado, não era sempre que era torvo, era só naquele período ali. Então a palavra correta é exteriormente. 4. Como pode ser caracterizada a regressão do narrador à infância? Olha que interessante, regressão, termo utilizado pela psicologia e também por Freud ao convidar os seus pacientes a sair daquele plano em que ele se encontra, independente da fase de idade que ele está, e faz com que ele rememore ou que ele regrida a um determinado momento da sua infância, a fim de fazer com que ele experimente novamente aquelas emoções, para que ele possa descobrir, ou pelo menos tatear as emoções lá daquela terra infância que até hoje de alguma forma o afeta. Então isso é feito uma regressão. Claro que é uma regressão imaginária, obviamente. O paciente tem total consciência do que está acontecendo, mas características assim aparecem muito no realismo, especialmente na obra de Machado de Assis, uma vez que ele era um dos adeptos da linha de raciocínio freudiana, tá bom? Então vamos lá. Como pode ser caracterizada a regressão do narrador à sua infância?
Então, ó, ela pode ser caracterizada pela digressão para tentar justificar o comportamento do seu antigo escravo. Gente, para quem não conhece o livro, obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, bom, ele resolveu escrever esse livro depois que ele morreu. A Machado de Assis é fantástico. E aí, esse livro consiste nas suas observações, nas suas impressões do comportamento das pessoas que ficaram. Tanto que nesse livro tem vários períodos de desilusão, de tristeza, de raiva, porque quando a gente está vivo, as pessoas fazem várias promessas. Depois que a gente morre, nem sempre as pessoas levam a sério essas promessas que elas fizeram, né? É o que dizem por aí. E aí, o Memórias Próximas de Brás Cubas, ele traz isso. É como se ele pudesse observar tudo que está acontecendo. Então, ele analisa cada uma das relações que ele teve, relações com amigos, com familiares, enfim, até mesmo com os escravos. E aí, ele compõe essa obra com base nessas informações póstumas, após morto, né? Então, com base nisso, como se pode... Em qual das palavras a seguir é possível... Não, gente, pulei a 4. Como pode ser caracterizada a regressão do narrador à infância? Já falei, letra A, para tentar justificar o comportamento de seu antigo escravo, né? Então, ele regrediu, voltou lá na infância para tentar entender, compreender e depois justificar por que o escravo agiu daquela forma, ok? Que é um outro personagem do livro. 5. A letra A, número 4. 5. Em qual das palavras a seguir é possível encontrar uma opinião a propósito dos efeitos da escravidão? Aí, quando a gente volta no texto, ó... Deixa eu ver aqui. A palavra juro. Quando fala assim, ó... Desembancava. Comprou um escravo e ia lhe pagando com alto juro. Aí lá na número 5, pergunta em qual das palavras a seguir é possível encontrar uma opinião a propósito dos efeitos da escravidão. Então, assim, quando fala o alto juro, não era juros para quem pagava, porque eles tinham dinheiro para isso, mas era alto juros para o escravo, né, que vivia sobre condições precárias. A gente já está mais do que acostumado e habituado com esse conceito. Triste realidade, triste conceito que aconteceu. E aí, enfim, é isso. Então, a resposta correta que trata o efeito da escravidão é a letra B de juro, tá bom? Essa questão é facíssima, porque, né, não tinha como pensar que fosse qualquer outra palavra que não fazia sentido. Agora vamos falar de Dom Casmurro. Adoro. Trecho de Dom Casmurro de Machado de Assis, questões 6 a 9. Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se podia chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era. Se nunca os vira, eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. Retórica dos Namorados dá-me uma comparação poética e exata para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca. Para não ser aos abraços... Peraí. Para não ser arrastado, agarrei-me a outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía dela vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar e entregar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo?
Só os relógios do céu terão marcado esse tempo infinito e breve. A eternidade tem as suas pêndulas. Nem por não acabar, nunca deixa de querer saber a duração das felicidades e dos suplícios. Então aqui está fazendo uma descrição minuciosa de Capitu, né? Com olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Esse trecho é um momento em que Bentinho se encontra com a sua amiga de infância, né? Novamente com a Capitu. E aí ele fala, ó, que ela tinha olhos de cigano, traziam não sei que fluido misterioso e energético. Então, uma energia que chamava a atenção, né? Que afetava os hormônios masculinos. Uma força que arrastava para dentro como uma vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Então, tinha uma força, uma intensidade ali. E aí fala, ó, para não ser arrastado, para se proteger dessa ressaca, agarrei-me a outras partes vizinhas do corpo, as menos atraentes, né? As orelhas, aos braços, ao cabelo, espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía dela vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar e tragar-me. Então imagina o cenário, você tá numa praia e aí o mar do nada entra em ressaca e ele começa a arrastar tudo que tem. E você tenta fugir, segurar, se prender e aí não dá. Foi tragado por ele. E aí, filho, seu fim. É isso que Capitu fazia com sua beleza estonteante, com a sua sensualidade e com seus olhos de cigano oblíqua e dissimulada. Bom, para quem não sabe, oblíquo são aquele olhar, no caso aqui, que tem duplicidade de sentido. Na mesma hora que ela pode estar te seduzindo, ela pode também estar te convidando para o caminho da morte, do desespero, porque ela é Capitu. E dissimulada, hipócrita. Né? Hipócrita no sentido de que ela tem todo um perfil de mulher doce, de mulher santa, sagrada, porém, por ser mulher e ter o poder da sedução sobre si, se ela quiser usar esse poder de maneira destruidora, a fim de destruir o outro, ela consegue também, porque ela é mulher, isso é dela, isso é nato. É uma característica que Machado de Assis ele põe em suas personagens, tá bom? Então, com base nisso, em função de quais aspectos ou ideias Capitu é apresentada. Nesse contexto, a Capitu ela está apresentada pelos aspectos físicos, quando descreve a sua beleza, pelos aspectos morais, quando fala olhos de cigano, oblíqua e dissimulada. Bom, ali são os valores de morais, como ela vai usar essa sensualidade, esse poderio feminino. E também a questão da sedução. Esse mesmo olhar também seduz, prende, arrasta e escraviza o homem. Afinal de contas, olha o que ela fez com o Bentinho, né, gente? Puro escravo dele. A pena dele, pagar terapia pro Bentinho. Então, meus amores e amores, a número 6, a resposta correta, é a letra C de coitadinho do Bentinho, escravo do amor, sofredor. Número 7. Qual par de expressões abaixo remete à tentativa e à impossibilidade, respectivamente, de descrever Capitu segundo um padrão de representação? Qual par das expressões? O par correto é retórica dos namorados e quebra da dignidade de estilo. Porque quando fala de retórica dos namorados, a gente imagina que seja aquela coisa bonitinha, romântica, perfeita, ok? E aí vem e fala, e a quebra da dignidade do estilo. Então, esse estilo de retórica dos namorados, ele é quebrado uma vez que a Capitu, ela tem um poder ali quase que de enfeitiçar o Bentinho, né? Ele é cego de amor. Ele é tão cego que desenvolve um ciúme doentio. E é esse ciúme doentio que faz com que esse X da questão da obra não seja resolvido. Não dá para entender se Capitu realmente traiu ou não. Porque se a gente olha da leitura, do olhar de Capitu, não, ela não traiu porque ela é só uma mocinha boazinha, gentil. Ai, né. Mas se a gente olha do ponto de vista de Bentinho, sim, ela traiu. Porque Bentinho é extremamente ciumento e ele entende, que ele compreende que Capitu dá atenção indevida para quem não precisa.
e que ela seduz os outros homens também daquele jeitinho dela, meio santinha, sabe? E aí fica essa dubiedade de sentidos e nós perdidos na busca da compreensão exata. Então, a resposta correta, amores e amoras, da 7, C de coitadinho do Bentinho. 8. Como a natureza é utilizada no fragmento citado? Bom, ela é utilizada como um elemento de comparação para caracterizar a mulher e como metáfora temporal. Quem utiliza, ou qual período corrente literário que for, que utilizava a natureza para descrever a beleza da mulher ou idealização? Era o romantismo. Machado de Assis, embora o fundador do realismo, ele teve um pezinho escondido ali, guardadinho ali atrás, no romantismo, ok? Então, esse pezinho guardadinho ali atrás no romantismo fez com que, vez ou outra, mesmo que sem perceber ou proposital, nós não sabemos, Machado de Assis colocasse algumas nuances do romantismo ali, igual essa questão, por exemplo, da descrição da natureza. E é importante vocês saberem dessa característica, viu, meus amores? Machado de Assis é a pessoa mais versátil que existiu na literatura. Tanto que ele teve um pé no romantismo, foi um dos fundadores do realismo e permeou pelo naturalismo. Porque ele é o cara, né, gente? Falaremos do naturalismo mais pra frente. Então, a resposta correta da 8 é... como elemento de comparação. Letra E de escola. Outro fragmento de Dom Casmurro. Capitu trazia sinais de fadiga e comoção, mas tão depressa me viu. Ficou toda outra mocinha de sempre, fresca e lépida, não menos que espantada. Custou-lhe a crer que fosse eu. Falou-me, quis que lhe falasse, e, efetivamente, conversamos por alguns minutos, mas tão baixo e abafado que nem as paredes ouviram. Sussurrando, né? Elas que têm ouvido. De resto, se elas ouviram algo, nada entenderam, nem elas, nem os móveis que estavam tão tristes como o dono. Deles, só o canapé pareceu haver compreendido a nossa situação moral, visto que nos ofereceu os serviços da sua palhinha, com tal insistência que o aceitamos e nos sentamos. Data daí a opinião particular que tenho de canapé. Ele faz aliar a intimidade e o decoro. E mostra a casa toda sem sair da sala. 2 homens sentados nele podem debater o destino de um império, e 2 mulheres a graça de um vestido. Mas um homem e uma mulher, Mas um homem e uma mulher só por graça de um vestido. Mas um homem e uma mulher só por aberração das leis naturais dirão outra coisa que não seja de si mesmos. Foi o que fizemos, Capitu e eu. É que bonitinho. Bentinho e Capitu sentado ali no canapé, conversando sobre qualquer coisa, menos o sentimento deles. Que coisa mais... Qual dos recursos abaixo concretiza no fragmento a fuga mais radical dos procedimentos realistas? Bom, quando a gente fala de realismo, a gente está falando de coisas concretas, coisas palpáveis, né? Objetivas, não tem subjetividade ali. E qual é, dos elementos abaixo, na questão 10, que concretiza, né? Abaixo, uma fuga desse radical, assim. É a personificação, quando fala, por exemplo, que as paredes têm ouvido e elas ouvem, né? Quando fala com tal do canapé que insiste, gente, são tudo características humanas atribuídas a seres inanimados. Isso é uma figura de linguagem, nós chamamos isso de personificação, tá bom? Só isso, simples assim, sem mais. Tá, ok? Vamos para a 11. Olha, meus amores, nós vamos fazer da seguinte forma. A nossa correção, ela vai ficar muito grande. Nós temos aqui, ó,
19 exercícios para corrigir. E tem textos. O vídeo vai ficar muito grande e eu sei que vocês não vão assistir. Então, eu vou ser bem camarada com vocês. Vou parar na número 11. Tá ok? E aí, nós fazemos a correção dela na próxima aula. Pode ser? Que aí dá para fazer a leitura e dá para fazer a correção com calma. Combinado? Ok, então. No mais é só isso. Beijos de luz e qualquer dúvida, sabe onde eu estou? Aqui, esperando vocês, tá bom? Beijo, beijo, se cuidem.